Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Só Palavra, uma iniciativa da Igreja Tabernáculo de Deus de Arujá. Eu sou o pastor Diogo Bertoso e estou aqui para poder aprender junto com você a respeito da Palavra de Deus. Esse programa é para você que quer conhecer um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais das Escrituras, que deseja se aproximar, não é, um pouquinho mais do Senhor. Para você que quer tirar suas dúvidas, para você de qualquer religião que quer estar junto conosco todas as quartas-feiras às 20 horas, tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje nós estamos encerrando uma série sobre o livro de Apocalipse com o tema As 7 Cartas. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas do livro de Apocalipse. As cartas que foram escritas por João na ilha de Patmos, quando foi exilado, e recebeu uma revelação do próprio Jesus Cristo ressurreto, que falou com ele e lhe deu a ordem para que ele escrevesse tudo isso que ele estava vendo e ouvindo. Nós já passamos por 6 igrejas, por 6 cartas, e hoje nós vamos para o 7º dia, 7ª carta, 7ª igreja, e é o nosso encerramento nessa noite. Nós já passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e hoje nós vamos mergulhar na igreja de Laodiceia. É importante dizer a você que tudo isso está gravado no nosso material e você pode procurar para nos ajudar a divulgar e também aprender junto com a gente um pouquinho mais. Eu quero desde já pedir a tua atenção, pegue a sua Bíblia, pegue o seu papel, pegue a sua caneta, vamos da palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14. O livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 14, a igreja de Laodiceia. Antes de iniciar, só quero pedir a você que nos ajude a compartilhar e a divulgar esse programa. Quero agradecer de todo o coração você que tem estado conosco, você que tem nos motivado a continuar esse programa, você que tem estado com a gente. Um beijo e um abraço a todos vocês em nome de Jesus, e dar também o aviso que semana que vem, quarta-feira, no mesmo horário, às 20 horas, nós estaremos iniciando uma nova série com o tema Trindade Satânica. É isso mesmo, é de arrepiar, é esse nome mesmo que você ouviu. Semana que vem eu vou estar iniciando uma nova série no livro de Apocalipse com o tema Trindade Satânica. Você já ouviu falar sobre isso? Existe mesmo? O que significa? Quem faz parte da Trindade Satânica? Tudo isso e muito mais na nova série que começa quarta-feira que vem, às 20 horas. Trindade Satânica. Pois bem, vamos lá então. Hoje estamos aqui encerrando a 7ª carta à igreja de Laodiceia. De Bíblia nas mãos, nós vamos para a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14. Está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha que forte. Vou vomitar você da minha boca. Olha só, como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A
Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu posso repetir? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Laodiceia. Laodiceia. Laodiceia era um lar, uma cidade muito rica, muito abastada. A sua maioria eram bancários, comerciantes, grandes empresários. Vivia na Laodiceia a maioria dos milionários que existia naquela época. Uma cidade rica, luxuosa, suntuosa, com um estádio, ginásio com águas, com teatro, uma cidade com muita estrutura, uma cidade rica com cidadãos ricos. Laodiceia era o centro comercial daquela época. Os maiores bancos e empresários estavam lá. Laodiceia existia um centro de fábrica de tecidos, da qual muito se orgulhava. Em Laodiceia se tinha um centro médico muito famoso. Pessoas de todo o mundo iam até o hospital da cidade de Laodiceia para poder ser curado, principalmente de cegueira, de problema nos olhos, porque lá eles fabricavam um colírio especial baseado no pó de frígio, pó frígio. Era a matéria-prima desse colírio e Laodiceia sabia e muito fazer isso. Em Laodiceia também era o centro das águas térmicas. Sabe o circuito das águas? O centro das águas térmicas. A região era composta por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos nós temos as fontes de águas frias. Em Hierápolis nós temos as fontes de águas quentes. A água que chegava em Laodiceia era uma junção decorrente dessas 2 fontes que passavam pelos rochedos, e quando chegava em Laodiceia, chegava morna. As águas em Colossos e em Hierápolis eram para tratamento, eram águas terapêuticas. Ao olhar para a cidade, nós podemos observar que é uma cidade que nos parece que não precisa de nada e que não precisa de ninguém. Haja vista, importante frisar você, que um grande terremoto destruiu a cidade, mas por ser uma cidade tão rica e poderosa, ela rejeitou a ajuda do governo romano e reconstruiu-se com seus próprios investimentos dos seus moradores. De tão orgulhosa e de tão rica que era essa cidade. Mas para olhar para a cidade, nós também podemos olhar para a igreja. E ao invés da igreja dessa cidade transformar a cidade, a igreja, na verdade, começou a se comportar igual à cidade. A igreja tinha a cara da cidade. Se você perceber comigo, essa última carta, a 7ª carta, é a carta mais severa de todas. Não tem um elogio para a igreja dessa cidade. Olha só, mas nós só temos exortação da parte de Deus para esta igreja.
Esta igreja era uma igreja indiferente na cidade, uma igreja apática, uma igreja morta. A igreja que tinha perdido seus valores, seu vigor, as suas vestes, a sua visão. A igreja que tinha perdido a sua vida espiritual. Diante desse ponto, eu quero aqui falar com você a respeito de fervor espiritual e de fanatismo. Veja, fanatismo é uma coisa, fervor espiritual é outra. Hoje em dia, nós temos muitas pessoas que não buscam ter um fervor espiritual na sua vida com Deus porque julgam de ser fanatismo. Fanatismo, na verdade, faz mal. Fervor espiritual só traz bênção para a sua vida e um relacionamento saudável com Deus. O fanatismo é um conjunto de emoções dentro de você, um emocionalismo gospel que vai trazer confusão na sua fé. Vai fazer com que você ande altos e baixos e seja levado pelas circunstâncias, quando pelo contrário, as circunstâncias não podem tirar a paz que Cristo colocou no meu coração. As circunstâncias não podem abalar a minha fé. As circunstâncias não podem mexer com o meu emocional. Você tem que vir para esse cristianismo cheio de entusiasmo. Não tenha medo das suas emoções. Enche o teu coração de expectativas de mudança de vida. Mas tome cuidado com o emocionalismo gospel. Tome cuidado com o fanatismo, porque isso pode te trazer problema. Agora veja, a igreja, não querendo ser fanática, perdeu o seu fervor espiritual. E aqui está uma grande armadilha da qual todos nós podemos cair. É melhor alguém que tenha fervor espiritual e seja, quem sabe, comparado a um fanático, do que uma pessoa que fuja do fanatismo e venha perder o seu fervor espiritual. Quem sabe você está agora assistindo essa mensagem e está se lembrando de vezes que muitas ocasiões, quem sabe você está agora me assistindo e se lembrando de muitos momentos. Quem sabe você está agora me assistindo e te lembrando de palavras e de pessoas que já falaram pensando que você fosse um fanático. Não confunda fanatismo com fervor espiritual. Eu estou diante de uma igreja que perdeu o seu fervor espiritual porque estava preocupada em não ser uma igreja fanática numa cidade rica onde as pessoas não precisavam de nada e de ninguém. Ao olhar para esta carta da igreja de Laodiceia, eu consigo observar e entender por que Jesus disse que o morno é intragável e ele vai vomitar. As águas de Laodiceia, elas não eram terapêuticas nem medicinais. Água terapêutica e medicinal era de Colossos, era de Herápolis, mas quando chegava em Laodiceia, só servia para um bom banho, uma boa sauna, um bom relaxamento, só servia para poder trazer a pessoa indiferença, tranquilidade em um momento em que tudo vá bem. Tome cuidado, é exatamente aqui que mora um grande perigo. Eles estão batendo no peito e estão dizendo: eu sou rico e não preciso de nada. Nós temos centro bancário, nós somos uma fábrica de tecidos e nós produzimos, através do pó frígio, o colírio que cura a cegueira. É interessante, não é? Como que na cidade tão rica e uma igreja também tão rica, Jesus está dizendo que eles são pobres. Como que numa cidade aonde eles têm a fábrica de tecido, Jesus olha para a igreja e diz que eles estão nus. Como é possível que numa cidade aonde é famosa pelo seu colírio que traz cura, Jesus está dizendo que eles estão cegos. Olha que forte essa mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia. O Senhor está dizendo que eles têm riquezas, mas não conseguem comprar o perdão pelos pecados, não é?
Eles têm fábrica de tecido, mas estão nus porque não têm roupas apropriadas para se apresentar diante de Deus. Eles conseguem, através do pó frígio, fazer um colírio que cura, mas eles estão cegos porque não conseguem enxergar a vida espiritual e a frieza que eles entraram no relacionamento deles para com Deus. E então Jesus vai aparecer e vai trazer para eles o remédio. O médico dos médicos, depois de diagnosticar o problema da igreja, vai trazer agora então a solução. Qual é o remédio para esta doença? Jesus vai dizer: aconselho-te que de mim vocês comprem ouro refinado. Aconselho-te que de mim vocês comprem este ouro provado no fogo, para que enriqueças, vestes brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Jesus, ele tem remédio. Jesus está dizendo: vocês são pobres, comprem o ouro de mim, do reino dos céus. Vocês mesmo tendo esse colírio, vocês são cegos, mas eu sou Deus que vou dar visão e discernimento para vocês. E vocês, tendo fábricas de tecido, estão nus. Comprem de mim vestes de santidade e de justiça. É esse o remédio que Jesus está usando em paralelo com o que acontece dentro dessa cidade. Você vai perceber que Jesus os repreende. Jesus repreende porque ama. Jesus, ele repreende, disciplina somente aqueles que ele ama e que são importantes para ele. Quando você for repreendido por Jesus, saiba que é porque Jesus te ama. Quando você for repreendido por alguém, sabe que é porque essa pessoa quer o melhor para você. Olhe, esta carta é uma convocação ao fervor espiritual, é uma carta urgente, é uma carta para mim e para você. Volte a ser o que você era antes, volte a ter a comunhão que você tinha antes, volte a praticar as obras que você praticava antes, volte a entregar a adoração que você entregava antes, volte a jejuar como você jejuava antes, volte a falar da palavra de Deus como você fazia antes, volte a congregar como você fazia antes, volte a ler a Bíblia como você fazia antes. Esta carta é uma convocação urgente para que você volte ao fervor espiritual e a querer estar mais perto de Deus. Saiba que uma vez um profeta foi dado como uma ordem a ele de Deus que ele fosse pregar a palavra em Nínive. Pois bem, ele pegou o primeiro barco que viu e foi para Tarsis. Ele estava fugindo de Deus, desobedecendo a Deus. Ele estava querendo distância de Deus. Uma grande tempestade no barco onde estava este homem assolou a todos. Sabe, uma tempestade por causa de um homem trouxe como consequência para todos dentro daquele barco. E enquanto aquele homem não foi jogado fora daquele barco, a tempestade não parou, de maneira que o barco quase naufragou. Quase naufragou. Quando Jonas se levantou e foi jogado do barco, foi engolido por um peixe. E tudo isso para que o propósito de Deus se cumprisse. Tudo isso para demonstrar o amor de Deus, um Deus que repreende porque ama, disciplina, porque não desiste de mim, não desiste de você. Uma pedra precisa ser bem lapidada para brilhar. A uva precisa ser bem prensada para tirar um vinho bom e agradável. Nós é que devemos vomitar um cristianismo de aparência, de faz de conta, apático, que não traz mudança nem confronto. O Senhor está dizendo: eu vou vomitar o morno porque ele não serve para nada. Somos nós que temos que aprender a pôr para fora
aquilo que nós ingerimos como falsa verdade, aquilo que nós comemos e não nos fez bem e está nos levando a ficar frios espiritualmente. É melhor que nós venhamos a vomitar esse cristianismo que não traz mudança. É exatamente aqui que Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta e ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou comer com ele e ele comigo. Ele deseja entrar na sua vida. Ele deseja entrar na sua casa. Jesus está do lado de fora. Você consegue imaginar a cena? Jesus do lado de fora da igreja, querendo entrar. Jesus do lado de fora da sua casa, pedindo para entrar. Jesus do lado de fora da sua vida, querendo entrar. Jesus na porta da igreja, batendo. Jesus na porta da tua casa, batendo. Jesus na porta do teu coração, batendo. Ele está fazendo um apelo pessoal de alguém que te ama muito e quer estar mais perto com você. Sabe, Jesus ele nos chama e bate na porta através de diferentes ocasiões e circunstâncias. Ele está batendo na porta da tua vida através de uma escritura, de uma palavra, de um estudo como esse, de um sermão, de um hino, de uma situação difícil que você está enfrentando, de algo que você não queria estar vivendo. Acredite, é Ele que está batendo na porta e está querendo ter um relacionamento maior junto com você. Ele está do lado de fora e o convite dele é que você venha ceiar com ele. Sabe, a gente só senta na mesa com pessoas que a gente ama e confia. Mesa é aliança. Quando você senta na mesa com alguém dentro da sua casa, na sua mesa de jantar, de refeições, é aliança. Essa é a proposta que ele está falando. Eu quero ter um relacionamento pessoal junto com você. Eu estou batendo na porta e eu quero entrar. Todas as 7 cartas, elas terminam com uma promessa àqueles que vencerem. E você vai vencer, eu tenho certeza disso. Todas as 7 cartas terminam com uma promessa aos vencedores. Porque quando Cristo está em nossa vida, está em nossa casa, nós recebemos a riqueza do reino dos céus. Nós recebemos vestes brancas de justiça e os nossos olhos são abertos. Os nossos olhos são abertos e a gente começa a enxergar a vida por uma outra perspectiva. E a gente começa a valorizar e a mostrar riquezas que antes nós não conhecíamos, que são os valores de Deus. E nós começamos a buscar vestes de salvação, de justiça e de santidade e a evitar o pecado, coisas que desagradam a Deus. Ele está lançando uma promessa e quando nós abrimos a porta para Cristo entrar, Ele está nos prometendo que nós vamos entrar com Ele na sala do Pai. Nós abrimos a porta para Jesus entrar na nossa vida e Ele nos promete que chegará um dia que nós vamos entrar com Ele na sala do Pai. Ao que vencer, você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar junto com você agora. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Vamos orar ao Senhor, meu Deus e Pai. Hoje nós encerramos esta série tão maravilhosa sobre as 7 cartas, as 7 igrejas. E hoje nós estamos aprendendo sobre a igreja da cidade de Laodiceia. Senhor, eu quero te pedir para a minha vida e para a vida desse meu amigo, da minha amiga, em nome de Jesus Cristo, Senhor, traz o ouro, ó Pai, provado no fogo. Traz, Senhor, o colírio para que nós possamos enxergar e ter discernimento. E traz vestes de justiça e de salvação, de santidade para as nossas vidas, Senhor. Eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor ama também essa pessoa que está nos assistindo agora.
Em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar na nossa vida, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, a porta da nossa vida para o Senhor. Entra e muda. Entra, Senhor, e se assenta conosco na nossa casa, na nossa mesa. Entra, Senhor, ó Pai, nas nossas vidas e faz a Tua vontade. Senhor, eis-nos aqui. Que nós possamos ouvir a Tua voz e que nós possamos entregar nossa vida verdadeiramente nas Tuas mãos. Senhor, esta carta, ela é um convite, uma convocação a voltarmos a ser o que éramos antes. De fervor espiritual. Nos ajuda, Senhor, ó Pai, a Te buscar numa intensidade maior, a irmos às águas profundas, a mergulharmos no oceano do Espírito. Que os Teus olhos estejam sobre as nossas vidas. E eu, Senhor, Te agradeço por esta série, que nós possamos ter aprendido com cada uma dessas cartas, que possamos ter aprendido com Éfeso, que possamos ter aprendido com Esmirna, com Pérgamo, com Tiatira, com Sardes, com Filadélfia e hoje com Laodiceia. Eis-nos aqui, Senhor, e que a Tua obra seja feita por completo nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo. Amém, minha amiga. Olha, quarta-feira que vem, às 20 horas, uma série nova, com o tema Trindade Satânica. É isso mesmo que você ouviu, com o tema Trindade Satânica. Quarta-feira que vem, às 20 horas. Eu quero aprender junto com você sobre esta nova série. Nos ajude a divulgar, nos ajude a informar e vamos juntos nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Meu muito obrigado, um beijo no seu coração. Eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí, mas o mais importante, Ele que reina, que vive para todo e sempre, que está batendo e que quer entrar, Ele está conosco, em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, que Deus te abençoe, a paz.